Seguir as regras ou viver fora da lei? Hoje nós vamos falar de transgressão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Nádia Quinteiro. E eu sou o Bruno Mazeto. E esse é o canal Pise na Grama. Convidando você a fazer uma transgressão saudável. Já começamos bem, já. No texto parecia que fluía. Eu sempre achei o mundo muito cheio de regras. Talvez você se identifique com isso, com essa perspectiva também, né? Quando eu era mais novo, eu não entendia por que a gente tinha que ter horário para todas as coisas, porque tudo tinha uma regrinha a ser seguida, né? Cada detalhe da nossa vida. Eu me lembro, por exemplo, que uma vez eu encasquetei que eu não queria mais ir para a escola. Tava de saco cheio, queria ficar em casa. Quem nunca? Quem nunca, né? E falei pra minha mãe logo cedo, na hora que eu acordei, falei, eu não quero mais ir pra escola, eu não quero voltar mais pra escola, quero ficar em casa. E minha mãe trabalhava o dia todo. Naquele momento, antes de sair pro trabalho, a gente saía ao mesmo tempo, né? Ela virou pra mim e falou assim, tá bom, fique em casa hoje, mas eu quero que você reflita. Se você quer mesmo passar os dias em casa enquanto seus amigos estão todos na escola. Se ficar em casa é tão mais legal assim, né? Bem a cara da Dona Zéza fazer isso. Bem a cara da Dona Zéza. Gostava de viver perigosamente. E se você topasse ficar em casa? Pois é, até hoje eu fico pensando o que ela faria se eu dissesse ao final do dia que não vou mais pra escola. Não quero mesmo. Ao invés de me tolher e dizer, não, moleque, vai sim pra escola e pronto, a regra é essa. Não, entendo que isso foi uma oportunidade que ela me deu de dar um passo para fora do sistema, né? Agir um pouquinho fora daquela regra e ter a experiência por mim mesmo, né? Do que seria e fazer uma escolha mais consciente. E eu acho isso de crucial importância para as decisões que a gente toma, para não seguir regras cegamente, assim. Eu vejo que seguir regras cegamente coloca a gente nesse fluxograma da vida, sabe? Como se fosse uma sequência lógica da qual a gente não pode fugir, né? Vai para a escola, depois universidade, arruma um emprego, casa, tem o primeiro filho, depois tem o segundo filho, porque um só não basta, depois se aposenta para descansar na velhice, e é isso que a gente vai fazendo, às vezes sem prestar muita atenção por que estamos seguindo esse caminho e para onde estamos indo. Se não existem outros caminhos possíveis. Exatamente, não existem outras possibilidades, outras formas de enxergar o mundo, né? Mas aí também quando eu penso em fazer as coisas de forma diferente ou quebrar algumas regras, também há algo para se pensar de qual é o limite para isso, né? Se há, por exemplo, uma regra ou moral ou uma lei mesmo. Minha regra de ouro pessoal é fazer as coisas de uma forma que não machuque ninguém, que ninguém saia agredido. Se eu vou fazer algo e ninguém está sendo colocado em risco ou realmente se machucando, física, emocional, mentalmente, então, ok, podemos seguir em frente. Se alguém pode sair machucado com aquela minha escolha, aí sim a gente tem que ponderar bem mais. Eu acho uma forma interessante de se ver a coisa. Devemos lembrar que transgredir é, acima de tudo, atravessar uma fronteira. E para além das decisões pessoais, podem possibilitar mudanças importantes na nossa sociedade. Regras e normas são criadas por pessoas para facilitar a convivência em grupo, mas elas podem ser injustas e se tornar ultrapassadas também. Eu me lembro agora do caso da Rosa Parks, que ficou muito famoso, a costureira negra que em 1955 se recusou a levantar-se de um banco num ônibus no Alabama, Estados Unidos, porque, de acordo com a regra vigente da época, os assentos eram reservados para pessoas brancas. E ela, já farta daquela humilhação, cansada, ela simplesmente se recusou. Por causa disso, foi presa, né? O motorista do ônibus chamou a polícia, ela foi presa. Essa transgressão da Rosa Parks acabou desencadeando um movimento que durou quase 400 dias, em que as pessoas, os negros, se recusaram a utilizar o ônibus como meio de transporte, e ajudou também o Martin Luther King, na época, a desencadear todo o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então, uma pequena transgressão, né, ao pensar sobre a injustiça daquela regra, uma regra que só contemplava um pequeno grupo de pessoas, ela conseguiu, de alguma forma,
potencializar um movimento que estava se iniciando ali e provocou uma mudança efetiva. A gente precisa sempre lembrar que as regras são criadas por pessoas e geralmente pelas pessoas que estão no comando, né? Os brancos criavam regras que os negros tinham que seguir e até hoje é assim. Às vezes as regras elas não estão na lei oficialmente, mas é uma regra de cultura, né? Quando a gente fala que as coisas fazem parte da estrutura social, é isso. São regras que não estão definidas, não estão escritas em nenhum lugar, mas as pessoas seguem aquele condicionamento, aquele hábito, aquela forma de se fazer. Muitas vezes achando que isso é simplesmente o natural, o normal, que é assim mesmo, sempre foi. Inclusive regras que foram criadas por homens restringindo o poder de ação, a atividade das mulheres, né? A capacidade de atuação na sociedade, como o direito de voto ou até o direito de propriedade, de poder assinar um documento por conta própria, né? E isso são coisas que, logicamente, parecem fazer muito sentido numa época. Hoje a gente olha e acha um absurdo, mas por muito tempo foi consenso. É assim, as coisas são assim, pronto, né? A gente acha um absurdo, tem muitas pessoas que ainda não acham um absurdo isso. Se você não acha um absurdo que as mulheres não podiam votar, corre que você está meio para trás. Essas regras que a gente segue são formas de paradigmas também, né? E que muitas vezes nos paralisam, né? Tem um estudo que foi feito com um grupo de macacos e que é bem interessante. Basicamente, explicando de forma rápida, os macacos tinham um cacho de banana que eles buscavam e sempre que eles iam atrás desse cacho de banana, todos os outros macacos que estavam na mesma jaula recebiam um jato d'água. E aí eles começam a ter um comportamento agressivo com relação a qualquer macaco que fosse buscar essa comida, né, esse alimento, porque todos os outros se davam mal. Depois de um tempo eles vão trocando um macaco, outro macaco, outro macaco. No final das contas não tem mais nenhum macaco ali que tenha tomado os primeiros jatos d'água, mas eles continuam reproduzindo aquele comportamento de agredir qualquer um que busque aquele alimento, mesmo se ninguém ter vivenciado a origem daquele comportamento. Ninguém entende o fundamento, por que criou-se aquela regra, por que eu não posso subir ali e pegar uma banana, né? Então criou-se uma regra em cima de um fundamento, mas que não faz mais sentido. Exatamente. E aí é lógico que eles não questionam e continuam reproduzindo. Então, por vezes, é preciso questionar, perguntar, incomodar um pouco para provocar no grupo todo essa reflexão e talvez mudar uma regra que não faça sentido. A gente vai deixar um link aqui embaixo desse vídeo para vocês entenderem melhor essa experiência dos macacos. E não se comportarem como um. Não se como... Mas nós somos, né? A gente se comporta como. O importante é o estar sempre refletindo sobre isso para tentar ter atitudes cada vez mais lúcidas e menos de rebanho, né? De simplesmente reforçar condicionamentos, reproduzir atitudes sem saber do porquê, de onde veio. Então, que tal você reservar alguns minutinhos do seu dia hoje para refletir sobre quais são as normas, as regras que guiam as suas atitudes no dia a dia? E quem sabe não está na hora de transgredir uma delas, hein? E aproveita e quebra essa regra aí de não seguir canal nenhum e segue o nosso. Eu também não sigo canal nenhum. Eu vou mudar isso. Você tá preso a esse paradigma, Nádia. Eu tô. Ó. Abre a sua mente. Você consegue falar isso sem pensar nas Mamonas Assassinas? Não. Ah, que bom. Achei que fosse só eu. Mamonas Assassinas, por exemplo, foram legais uma época, mas se você ouvir hoje as letras, não, melhor você vai não. ver que é sinistro, viu? Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. É nóis.